Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui nessa conversa. Hoje nós vamos falar sobre a terapia de reprocessamento generativo. Vamos entender como ela funciona e como ela pode ajudar as pessoas. E nada melhor do que a master terapeuta Juliana Lima Verde, que é master terapeuta e pesquisadora da TRG, para falar com a gente sobre isso. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito obrigada pelo convite, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês e vamos sim, vamos conversar com as pessoas, vamos tirar dúvidas, tá? Então, eu me coloco aqui à disposição para responder as perguntas que apareçam. Juliana, eu estou muito feliz com a tua presença aqui, mas para a gente iniciar, antes da gente falar sobre as dúvidas das pessoas, eu queria saber um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória. Como que você conheceu a TRG? Então, como vocês sabem, né, eu moro em Portugal, moro no Porto, eu sou de Fortaleza, no Ceará. Lá no Brasil, eu era professora universitária, eu era pesquisadora na minha área, que não tem nada a ver com saúde mental. Então, quando eu mudei para Portugal em 2018, eu já sabia que eu não ia conseguir trabalhar na minha área, que é a área da veterinária. Então, eu fiz uma transição de carreira, não foi fácil, tá? Mas aos poucos eu fui fazendo formações, fazendo vários cursos, e eu me deparei com o curso da TRG e fiz. E amei aquilo, para mim foi um divisor de águas. Para mim fez todo sentido, a ponto de que tudo aquilo que, todos os cursos que eu fiz anteriormente, eu já não aplicava mais com os meus clientes. Então, hoje eu trabalho exclusivamente com a TRG. Então, eu comecei a atender, eu fiz toda aquela progressão que o professor Jair indica no curso para que façamos, né? Eu comecei a oferecer a minha terapia a um custo muito baixo, e as pessoas foram fazendo, foram tendo suas vidas transformadas, foram me indicando, e eu comecei então a ter clientes. Enquanto eu estava fazendo o curso, eu vi que ali existia muito da neurociência dentro da fala do professor Jair. Então, eu pensava comigo, né, ainda com aquela cabeça de pesquisadora, eu pensava comigo, oh, isso aqui a gente tem condições de fazer comprovações científicas. E quando eu terminei o curso, que fiz o meu reprocessamento com um anjo, uma anja, na verdade, como ela tinha acesso direto a ele, eu enviei uma mensagem por ela, para me oferecendo, né, para fazer pesquisa com a TRG, só que eu não tinha nenhuma, digamos assim, eu achava que ele não ia nem ver a minha mensagem, e eu não tinha pretensões nenhuma dele me contratar para fazer pesquisa. Eu mandei em janeiro de 2023, e quando foi em abril foi que ele respondeu. Ele até pediu desculpas, porque demorou a ver, e a conversa foi lá para baixo, né, no WhatsApp e tal. O certo é que ele viu, ele ficou muito satisfeito com a minha proposta. Eu estava trabalhando, eu deixei o meu trabalho e em maio eu comecei então a trabalhar como pesquisadora com ele. E isso para mim foi muito importante, porque além de fazer a pesquisa de uma forma geral, que é algo que eu gosto muito e que eu tenho aí mais de 2 décadas trabalhando só com pesquisa no Brasil, então, eu resolvi encarar isso realmente como uma coisa, como o meu trabalho principal. Tenho os meus clientes, mas eu tenho um número muito reduzido de vagas para atender, tá certo? Mas a minha força de trabalho maior realmente é com a pesquisa. E muito interessante, Juliana, conhecer essa tua história de como tudo começou, e essa realmente é uma diferença, um diferencial muito importante da TRG, que ela é científica, né? Ela é comprovada cientificamente. Sim, sim, exatamente. A TRG, ela, quando eu vi, né, tudo aquilo que ele falava sobre a TRG, então, que eu percebi que nós poderíamos trabalhar as comprovações científicas. Então, quando eu assumi esse papel de pesquisadora, eu fui rapidamente fazendo trabalhos muito simples, porque era o início, a gente tinha que formar ali o alicerce científico da TRG, e hoje, depois de
3 anos que eu já estou trabalhando com isso, com o professor Jair, com pesquisa na TRG, nós já temos, a cada ano que passa, nós temos níveis diferentes de trabalho, de comprovações científicas com a TRG. Hoje nós já temos muitos trabalhos publicados em congressos, em apresentações em congressos, nós temos vários artigos científicos completos também publicados em revistas de renome, e eu gostaria de destacar aqui que nós temos 3 teses de doutorado a caminho para serem publicadas com a TRG. A tese do professor Jair, que nós já estamos finalizando, tese de doutorado é uma comprovação científica sem igual, não tem como contestar, tá? A Uhum. minha tese de doutorado também, que vem a caminho, e a tese de doutorado da Maria Eduarda, que é uma outra pessoa que está também fazendo doutorado com TRG. Então, nós temos essas 3 teses de doutorado, aí sim a gente vai ter, né, uma alavancagem, vamos dizer assim, no que condiz com as comprovações científicas. Mas quem está nos assistindo, as pessoas que trabalham com TRG, as pessoas que querem ser submetidas ao tratamento da TRG, fiquem tranquilas, porque a TRG, ela é sim uma terapia científica. Maravilhoso, maravilhoso. Juliana, e para as pessoas que nunca ouviram falar em TRG, né? Vamos explicar lá o comecinho, o que é a TRG e como que ela funciona, como que é essa terapia de reprocessamento generativo, como que ela funciona? Então, a TRG, ela se baseia principalmente no reprocessamento, né, que é o que está lá no nome. Então, eu gostaria primeiro de falar o que é o reprocessamento. Reprocessar significa processar novamente algo que você viveu e que não foi positivo. Então, significa que você vai reviver aquela situação, que pode ser um trauma, como também pode não ser um trauma, pode ser uma situação que não seja positiva na tua vida, mas obrigatoriamente não tem que ser um trauma. Então, nós vamos em ambiente controlado, ou seja, o terapeuta com o cliente, vai fazer com que esse cliente reviva aquela situação, e ao reviver essa situação, ele vai, repetidas vezes, vai fazer com que essa vivência forme no sistema nervoso central da pessoa novos caminhos neurais, para que ela perceba aquela situação não como uma situação ruim que vai disparar gatilhos, mas sim como uma situação que aconteceu e que está tudo bem. Tá? Isso não é ressignificar, atenção, tá? Ressignificar significa o quê? Significa você dar um novo significado a um trauma, por exemplo. Isso consiste em quê? Em que eu vou lembrar daquele trauma, eu vou ter os gatilhos que aquele trauma me trouxe, tá? Eu vou ter, continuo com aquela dor daquele trauma, mas eu estou dando um novo significado a ele. E isso a ciência mostra, ela prova que isso não se sustenta a médio e longo prazo, tá certo? Então, a pessoa que passa por terapias onde a ressignificação, ela é realizada, tá? Eu não quero falar aqui de terapia nenhuma, mas existem terapias convencionais que usam a ressignificação como uma premissa. Então, a gente sabe que a pessoa lá adiante, ela vai ter de volta aquele trauma, ou seja, existem as recaídas. Com o reprocessamento, no caso da TRG, isso não acontece, tá? Os trabalhos científicos que nós publicamos, eles mostram a médio e longo prazo que essas pessoas estão livres desses traumas. Ela não vai esquecer o que aconteceu, né? Porque o nosso trabalho aqui não é de amnésia. Ela vai lembrar do que aconteceu, mas ela já não vai ter mais nenhum disparo, nenhuma ansiedade, nenhum gatilho daquela situação, tá? É, Então, a TRG, sim, diga lá. não, é que agora você colocou uma questão que é exatamente uma Aham, dúvida aqui de uma pessoa que ela enviou aqui para gente, que ela pergunta aham. exatamente isso. Olha, ela diz assim, ó, durante a terapia é importante eu tentar encontrar uma razão para aquilo ter acontecido comigo. Isso significa ressignificar? É isso que você acabou de explicar, Juliana? Sim, sim, ressignificar, como eu disse, é dar um novo significado. Às vezes, as pessoas, quando vão à terapia, elas querem, porque querem, encontrar um motivo
para o Uhum, trauma, uma uhum. razão de ser para aquele trauma ter acontecido. Esse não é o objetivo da TRG, porque É, encontrar a razão do trauma não vai fazer você ficar livre dele, concorda? concordo. Né? Não vai fazer Ela você ficar vivenciou livre. aquele trauma, ela passou por aquilo, né? Exatamente, ela vai só encontrar um caminho pelo qual a levou a ter o trauma, mas isso não quer dizer que ela vai ficar livre do trauma. Quando você encontra uma razão para ter tido aquela situação, você acaba ressignificando. Vou dar um exemplo muito simples. Vamos supor que uma pessoa X tem um pai violento, tá? Então, Certo. esse pai chegava em casa e batia em todos os filhos. Isso é um trauma, Sim, tá? Aí a pessoa, quando ela vai buscar a causa daquele trauma, ela acaba se ressignificando. Ela começa a pensar: não, mas meu pai vivia, ganhava muito pouco, vivia trabalhando muito, então ele meio que era muito, muito violento, porque por causa dessas situações, porque não tinha como dar de comer para os filhos e tal e tal. Ou seja, a pessoa acaba justificando o fato do pai ser violento. E ela isso acaba não é de jeito aceitando, nenhum né? Aceitando, dando um motivo. Meu pai fazia isso por aceitando, causa disso, mas, né? exato, isso é ressignificar, mas Entendi. a dor de ter recebido a violência, ela não se acaba, ela continua lá, tá certo? Então Sim, ela pode até porque entender o motivo pelo qual o pai fez isso, mas isso não vai fazer com que ela fique livre do trauma. Já no reprocessamento, a gente vai reviver aquelas situações várias e várias vezes, até dessensibilizar o sistema nervoso, a ponto dessa pessoa, ao lembrar, já não ter mais o trauma, não sentir mais o desconforto emocional, nem o desconforto físico que a lembrança proporcionava. isso é muito interessante, né, Juliana? Porque por mais que a pessoa ela entenda, ah, meu pai fez isso por causa disso, mas ela sentiu aquilo, né? Ela sofreu aquilo e aquilo ficou gravado no inconsciente. Então, se o pai teve Exatamente. motivo ou não teve, não é isso que a TRG vai tratar. A TRG trata a emoção mesmo, a raiz que causou ou esse problema, esse trauma que aconteceu na pessoa, né? No nosso cliente. Então, ela vivenciou aquela dor, ela sofreu, né? Exato. Exatamente. É tanto que quando a gente pede para a pessoa fazer o reprocessamento, a gente pede que ela se conecte com a dor daquela criança. Não se conecte com aquilo que o adulto pensa hoje daquilo que passou, tá? Uhum. Porque só só se conectando com a dor daquela criança é que você vai modificar esse trauma. E ao modificar, hoje você já não vai ter mais os resquícios que esse trauma proporcionou a você. É bom deixar muito claro que nós estamos falando aqui de trauma, mas a TRG é para todas as pessoas que acham importante fazer terapia, que quer ter saúde mental. Ah, eu não tive nenhum trauma na minha vida. Por exemplo, eu, Juliana, nunca tive um trauma na minha vida, tá? Uhum. Mas eu passei pelo reprocessamento porque eu achei importante, primeiro, como terapeuta, conhecer a terapia que eu estou aplicando e porque, apesar de não ter um trauma grande, nós temos pequenos traumas ao longo da nossa vida. Então, o reprocessamento foi realizado, entende? Nós podemos não ter um grande trauma, mas nós temos marcas emocionais, né? Todo mundo Marcas passou por algumas emocionais. marcas Todo emocionais. mundo tem. Isso. Todo mundo tem marca emocional. Juliana, e que tipo de emoção, assim, de questão emocional a pessoa tem hoje, vamos supor, né, que a pessoa tem hoje, que são sintomas, que a gente chama, né? Então, que a Uhum. pessoa vivencia hoje que a TRG pode ajudar a curar, a tratar, né? Olha, antes de te dizer, né, de rotular aqui, de fazer uma lista de situações, Uhum, é bom que se entenda o seguinte: a sessão de TRG ela é feita com base na lembrança do pior filme que a pessoa possa fazer em determinada situação, em determinado espaço temporal, tá? Então, isso para te dizer o quê? Por que é que eu estou falando isso?
Porque se a pessoa tiver condições de fazer esse filme, ou seja, de fechar os olhos, voltar e reviver aquela situação, isso significa que qualquer pessoa que consiga fazer esse pior filme, ela pode ser reprocessada. Aí eu já excluo algumas situações. Por exemplo, uma pessoa com esquizofrenia, ela não tem condições de fazer o pior filme. Ah, Por quê? Porque entendi. ela não tem condições de fechar os olhos, de voltar naquele espaço temporal e fazer o pior filme. Então, nós não tratamos pessoas com esquizofrenia, tá? Pessoas, por exemplo, que necessitam estar altamente medicadas por alguma razão e que essa medicação sensibilize o sistema nervoso dessa pessoa a ponto dela não conseguir fazer o filme, a gente também não vai conseguir reprocessar essa pessoa. Então, veja só, vamos pegar uma situação de uma pessoa com depressão. Essa pessoa consegue fazer o pior filme? Consegue, então ela pode ser reprocessada. Ela tem ansiedade? Consegue fazer o pior filme? Ela consegue ser reprocessada. E assim sucessivamente. Então, assim, ao invés do terapeuta se preocupar que patologias eu consigo tratar, a gente tem que se perguntar: esse meu cliente consegue fazer o pior filme? Uhum, Sim, perfeito. vai adiante. Não consegue? Olha, infelizmente nós não conseguimos lhe ajudar. É isso. Muito bem, Juliana. Então, a TRG, ela não trata os sintomas, né? O que a pessoa está sentindo hoje. Como que funciona isso, né? Porque a TRG, ela trata a causa, o trauma lá na criança, quando ela ocorreu, por exemplo. Como que acontece isso mentalmente? Como que a pessoa, ela fazendo esse filme, ela voltando lá no trauma que ela vivenciou, vai resolver os problemas que ela tem hoje, os problemas emocionais que ela tem hoje, por exemplo. Então vamos lá. Quando a pessoa tem um trauma, geralmente os traumas, eles ocorrem na infância. É tanto que quando você vai tratar uma pessoa, quando você consegue ultrapassar a linha da infância, a, as outras linhas temporais que seguem, elas são tratadas muito mais facilmente. Isso é um ponto, tá? Então, imagine uma criança que teve um determinado trauma. Quando ela teve um trauma, aquela marca emocional vai ficar registrada no inconsciente dela. Como? Através da formação de novos caminhos neurais. Então, essa criança, ela mesmo que ela não lembre, tá? O trauma está registrado no inconsciente e aquele caminho neural que aquele trauma despertou, vamos supor, medo, tá? O trauma despertou medo. Ela pode até nem lembrar do que foi esse medo, mas o caminho neural está lá. E ele vai ganhando força ao longo da vida, tá certo? Então, essa pessoa passa uma vida inteira com medo, e esse medo vai gerar ansiedade. E lá na idade adulta, ela diz: eu sou uma pessoa ansiosa, é porque o medo causou ansiedade. Então, o que é que acontece? Ah, mas eu não lembro de nada que aconteceu na minha infância. Ok, tudo bem, mas está lá registrado. O caminho neural, os caminhos neurais que aquele medo despertou, está lá. Então, o que é que a TRG vai fazer? Ela vai tirar, ela vai fazer com que, ao reprocessar, ao você lembrar repetidas vezes daquele trauma, você vai desviar a força, a energia que o teu sistema nervoso tem para esse novo caminho neural que vai se formar, e aquele caminho neural antigo, ele vai perdendo força, ele vai morrendo, tá? Por isso que a gente diz que a TRG forma novos caminhos neurais. Por quê? Porque um perde a força, o antigo perde a força, e aquele novo, ele vai sendo reforçado continuadamente, e essa pessoa passa a não sentir mais ansiedade em decorrência do medo, do trauma que ela sentiu na infância. Quando a pessoa vai fazer esse reprocessamento, se ela não lembrar, porque, né, pode esse trauma, ela pode ter sofrido muito novinha, 1, 2 anos de Uhum. idade, e ela não consegue lembrar, como que ela consegue fazer esse reprocessamento? Então, o trabalho com a TRG, a gente precisa ter um pouco de paciência. Ela não vai lembrar na primeira sessão. O que é comum acontecer? É muito comum quando você inicia a primeira sessão com o teu cliente e você pede para ele fazer o pior filme de 0 a 5 anos ou de 0 a 10, ele diz assim: olha, eu não lembro de nada. Ok, você não lembra de nada hoje, mas se a gente te transportar toda a sessão para aquela situação, para aquela
fase temporal, de 0 a 5 anos, as coisas vão começar a florar. E isso é verdade, né? É tanto que a pessoa na primeira sessão diz que não vai lembrar, e a gente começa a colocar aquela pessoa dentro dessa fase dos 0 aos 5 anos, ela talvez não consiga hoje, mas na próxima sessão ela já vai conseguir. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o inconsciente. O inconsciente, ele só vai mostrar para você situações em que você tenha condições de suportar. Então, a gente, né, como o professor Jair fala, o inconsciente é uma cebola. Todo dia, toda sessão, a gente vai tirando uma capinha, uma camada daquela cebola, até que isso a prática mostra de uma maneira muito bonita, até que essa pessoa começa a desabrochar as lembranças dessa infância. Ela começa a lembrar de coisas que muitas vezes ela não sabe nem se aconteceu mesmo. É Uhum. muito comum a pessoa, olha, eu estou aqui lembrando de uma situação, mas eu não sei se é verdade, eu não sei se aconteceu, não tem problema. Está no teu inconsciente, reprocessa como se fosse verdade. Por quê? Porque o inconsciente, ele não quer saber se é verdade ou se é mentira, se aconteceu ou se não aconteceu. O importante é que está lá. A maneira como está no inconsciente é a maneira como aquela criança interpretou uma situação, entendeu? Então, Entendi. precisa ser reprocessado, tá certo? Muito Então, bem. é dessa forma que nós fazemos. Juliana, e é possível ver esses resultados rapidamente ou é um processo gradual que demora bastante tempo para a pessoa acessar essas memórias traumáticas? Então, isso depende muito de cada pessoa. Há pessoas com grandes traumas que a gente consegue fazer em poucas sessões, ter alta em poucas sessões e está tudo bem. E há pessoas que chegam a dizer que não tem trauma nenhum e nós levamos aí muito mais sessões, de tratamento. Então, cada caso é um caso. O que eu posso dizer aqui é o seguinte, que se a gente fizer uma comparação da TRG com as terapias convencionais, de uma forma geral, a terapia com a TRG, ela vai demorar menos tempo do que a terapia convencional. Por isso que nós dizemos que a TRG é uma terapia breve, Uhum. tá? Você não vai passar 1 ano, 2 anos com o teu terapeuta. Você vai levar menos tempo do que isso daí, tá Muito certo? bem. Juliana, qual então a principal diferenciação, a principal o benefício da TRG em relação às outras terapias mais convencionais? Então, o principal benefício é que a TRG, ela corta o mal pela raiz. E Uhum. aí é que vem a diferença que você me perguntou, né? Enquanto as terapias convencionais trabalham os sintomas, ou seja, trabalha o ansioso para Uhum. ele se controlar diante de uma situação de ansiedade, né? Faz ali exercícios e tal, trabalha a pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo para tentar, na hora que ela sente vontade de ter o a compulsão, a repetição de atos, né, vamos dizer assim, é, exercícios para que ela não faça isso. Ou seja, está tratando de cortar o iceberg apenas pelaquela parte que aparece acima do nível do mar. A Uhum. TRG não, a TRG não vai trabalhar com sintomas, ela vai trabalhar com as causas do teu sintoma. Então, a gente, ao fazer o reprocessamento, nós estamos ali tratando a causa do trauma, a causa daquela situação. Consequentemente, os sintomas tendem a desaparecer. É uma consequência. Por isso que a TRG é uma terapia que não mostra recaídas. Você não tem recaídas fazendo a TRG. Ao contrário das terapias clássicas, né, vamos dizer Uhum. assim, você pode, depois de 1 ano de alta, 2 anos, ter que voltar para o teu terapeuta, para o profissional, para fazer novamente todo o processo. Nossa, Juliana, é perfeito, né? Agora, você comentando isso, o que ficou na minha cabeça foi uma frase, que eu não sei se é uma frase, se é um conceito, mas que toda emoção tem uma razão. E é muito interessante isso, porque se você descobre a razão do trauma, descobre o trauma, no caso, que é a razão do problema que a pessoa tem hoje, aí fica muito mais fácil tratar. Então, esse é o grande diferencial da TRG, que ela vai na raiz do problema, né? Exatamente. Toda emoção tem uma causa.
né? Tem um motivo para existir. Então, Uhum. se hoje a pessoa é ansiosa, por exemplo, eu pego o exemplo da ansiedade, porque a ansiedade é considerada o primeiro sentimento, né? Aquele que dá o pontapé inicial para vários tipos de patologias, tá? Inclusive a depressão. A ansiedade, ela vem primeiro e a depressão vem depois. Isso aí é uma lógica. Então, a pessoa, quando ela é ansiosa na vida adulta, ela não sabe, ela acha que foi sorteada. Não, Uhum. simplesmente eu sou ansiosa, foi um sorteio aleatório, tá aí, ganhei a ansiedade. E não é verdade. A ansiedade é uma emoção, e com o reprocessamento, a gente vai descobrir essa raiz dessa ansiedade, e nós vamos tratar através do reprocessamento a raiz dessa ansiedade. Então, essa é uma das grandes diferenças que nós podemos apontar para com a TRG. Maravilha, maravilha. Olha, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo agora essa entrevista estão se identificando com essas situações e com certeza vai ajudar muito. Infelizmente, Juliana, a gente já está caminhando para o nosso final, mas eu não posso encerrar sem te fazer algumas perguntas que algumas pessoas mandaram, que eu achei muito importante, então eu quero passar para você, tá bem? Tá bem. A primeira, que é da Amanda. Amanda diz assim: é necessário reviver a dor ou abrir as feridas emocionais para que a TRG funcione? Sim, assim como você, ao fazer uma terapia convencional, você precisa expor essa dor, na TRG também, né? Por isso que a pessoa, quando vai fazer terapia, seja ela qual for, ela precisa estar munida de coragem, porque ela vai ter que bater de frente com aquela dor, com aquele trauma. Então, ela precisa sim, ela não é obrigada a falar que dor é essa, que situação foi essa, né? Faz parte do nosso protocolo, não ter essa obrigação de falar, mas ela precisa sim reviver. Mas atenção, ela vai reviver e à medida que ela for passando esse mesmo filme várias vezes, o sistema nervoso vai ficando dessensibilizado. Uhum. Então, é como o professor Jair costuma dizer: vai doer agora para não doer nunca mais. Ótimo. E a pergunta agora da Maria Aparecida, Juliana, é muito interessante essa pergunta. Olha o que ela fala. Eu posso fantasiar durante o processo de reprocessamento, ou seja, imaginar eu falando tudo o que eu queria ter falado no momento da violência que eu sofri, mas eu não falei no momento. Entendeu, Juliana? Assim, não sei se eu Entendi, consegui, se ela conseguiu expressar, entendeu? entendi. Então, vamos lá. Se a pessoa teve um determinado tipo de trauma e ela sentiu ao longo da vida que precisava revidar, né, mesmo que seja através de palavras, é interessante a gente pegar essa situação e fazer o seguinte: na hora do cronológico, revive o trauma, dessensibiliza o trauma. Quando for fazer o futuro, faz o futuro com ela Uhum. revidando, respondendo, entendeu? A violência, sei lá o que, o trauma que ela recebeu. É uma maneira de você trabalhar tanto o trauma como a vontade de revidar, Ah, entendi. entendeu? No processamento, no reprocessamento no futuro, né? No futuro, na hora que Entendi. vai imaginar o pior futuro, vamos voltar lá para aquela cena, Uhum. imagina aquela cena novamente, imagina agora você revidando aquela situação, tá certo? Uhum. Então, como é É, que você vai se comportar? eu entendi aqui, porque eu acho que é uma coisa que incomoda a Maria Aparecida. Ela queria ter falado algumas coisas e não falou, Isso. né? Eu acho que é essa a questão, né? Juliana, e tem mais uma questão bem importante aqui, é da Neiva. Ela falou assim, sobre o looping, a repetição de padrões. A TRG pode me ajudar a resolver essa repetição de padrões? Sim, sim. Inclusive, isso é explicado nas teorias de Freud, que é a teoria da compulsão à repetição. Essa teoria diz o quê? Ela diz o seguinte, que quando você é submetido a uma situação e você não consegue resolver essa situação, o teu sistema nervoso, teu inconsciente vai procurar situações semelhantes para que você consiga, das próximas vezes, resolver. Só que isso é um looping. Por que que é looping? Porque você fica andando em círculos. Então, imagina aqui uma situação, vamos exemplificar. Você vem de uma família cujo pai é violento.
Você não superou o trauma da violência do teu pai. Qual é a consequência disso? Você vai se relacionar com homens violentos. Então, Uhum. você tem o primeiro relacionamento violento, aí você se sai do relacionamento porque não aguenta. Só que na hora de procurar a segunda pessoa, você vai procurar uma pessoa no mesmo padrão. E Uhum. assim sucessivamente. Onde é que você precisa cortar isso daí? Você precisa cortar através do reprocessamento. Na hora que você reprocessa, você corta esse caminho que está no teu inconsciente de procurar homens violentos, o reprocessamento foi feito, o trauma foi superado, e você agora vai procurar um homem que não seja violento, ou seja, um relacionamento de valor, tá Entendi, certo? entendi. Então, Porque isso é bem funciona dessa comum forma. também, né? A pessoa que se relaciona com pessoas violentas, ela acaba um relacionamento, ela começa outro no Outro mesmo padrão, violento. Aí a né? pessoa diz que tem um dedo podre para homem. Na Uhum. verdade, você está procurando um padrão semelhante àquele primeiro que te causou trauma, porque o teu inconsciente, ele quer resolver, quer solucionar aquela situação, aquele trauma vivido. E ele não vai conseguir enquanto você não reprocessar. Muito interessante demais. Então, Juliana, infelizmente, né, temos que terminar aqui a nossa entrevista. Qual é a mensagem, assim, última mensagem que você gostaria de falar para quem ainda não acredita no poder da TRG? Então, gente, a minha mensagem é o seguinte: quem ainda tem alguma dúvida, procure o nosso site, o site do IBFT, ibft.com.br. Lá na aba Área Científica, nós temos trabalhos publicados, são trabalhos sérios, que são trabalhos de pessoas que foram submetidas a testes reconhecidos pela ciência, e são trabalhos que tiveram um efeito extremamente positivo na vida dessas pessoas. Uhum. Nós temos também trabalhos que mostram as bases científicas da TRG. Então, a TRG, ela já ganhou uma proporção de modo que ela não veio para ser mais uma terapia, ela veio para ser a terapia. Isso aí é o que nós acreditamos. Cada vez mais nós temos psicólogos usando a TRG como única ferramenta de tratamento. Daí você vê como ela está crescendo. Então, a minha mensagem é: não tenham dúvida, não tenham medo. Se você encontra um terapeuta TRG e ele é da tua confiança e você quer ser submetido à terapia, faça. Faça, se entregue à terapia e você vai colher os bons resultados. A TRG, ela tem mudado a vida de muitas pessoas. Essa é uma mensagem que eu quero enviar para as pessoas que não conhecem a TRG. Para as pessoas que conhecem a TRG, principalmente para os terapeutas TRG, a minha mensagem é que passem pelo reprocessamento. O terapeuta TRG tem que ser reprocessado, tá certo? Se Uhum. você já foi submetido e ainda tem ali alguma coisa para ser resolvida, procura novamente um colega para passar pelo reprocessamento. Que você, como é que eu vendo uma água se eu não nunca provei dessa água? Que tipo de publicidade é que eu vou fazer desse produto? Então, passe por isso. Se você está enxergando com a TRG apenas ganhar dinheiro, a probabilidade de não funcionar é muito grande. Você precisa entrar na terapia e sentir a terapia. Então, passe pelo reprocessamento. Porque é muito diferente, né? Quando você passa pelo reprocessamento, você sente o poder da TRG e aí você consegue tratar os teus clientes com muito mais eficácia, né? Com Sim. propriedade realmente. E você abre caminhos, você deixa as suas crenças limitantes para trás, você abre caminhos para prosperidade. Eu não estou falando só de dinheiro. Isso. Muito bem, muito obrigada mesmo, Juliana, por tanto conhecimento, por toda essa sensibilidade que você teve em passar essas informações para a gente. Eu tenho certeza que essa conversa ajudou muitas pessoas e vai ajudar ainda muitas pessoas a entender melhor a terapia de reprocessamento generativo e perceber que existem caminhos muito possíveis e reais para lidar com as nossas emoções e com os nossos traumas. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos, muito obrigada ao grupo. E
eu acho que falar de saúde mental nunca é pouco. Então, eu sempre me coloco à disposição de todos. O direct no meu Instagram está sempre aberto. Então, eu te peço que coloque aí os meus endereços, por favor, o meu canal no YouTube, o meu Instagram. Peço que as pessoas me sigam, se puderem, se quiserem, claro. E um beijo grande para todo mundo. Muito obrigada. Pessoal, então, olha, se vocês gostaram dessa entrevista e querem ver mais entrevistas como essa, é muito importante vocês se inscreverem no nosso canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição aqui desse vídeo todos os contatos da Juliana, o Instagram da Juliana, o YouTube da Juliana. Então, é muito importante vocês participarem para que a gente tenha mais conversa sobre essa, que é muito importante, né, para a nossa saúde emocional e dos nossos clientes. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até uma próxima.